Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa aula referente à unidade 3. Vou voltar aqui. Aqui. Então, vamos lá, pessoal. Tá dando uma rodadinha aqui. Então, hoje a gente vai começar a nossa terceira unidade, justamente falar de reações químicas e estequiometria. A gente, primeiramente, começa com reações, justamente para entender como que eu identifico uma equação química, né, de uma reação. E aí, partindo dessas equações químicas, né, que nada mais é que alguns tipos de reações, a gente possa, em algum momento, calcular aí, né, o que é proposto de acordo com alguma atividade ou até mesmo alguma questão que quer saber em termos de produto formado, né, o reagente, o quanto de reagente eu preciso, o quanto de produto vai ser formado, e aí a estequiometria vem nos mostrar como que a gente analisa essa equação química e vê as proporções, né, que ela está me mostrando essas informações. Então, aqui, a gente começa a mostrar para vocês que uma reação química, né, como exemplo aqui, a gente já sabe que esse modelo de bolas aqui, né, esferas, é o modelo lá de Dalton, né, que ainda a gente usa até hoje para representar as nossas substâncias, né. Então, aqui, duas moléculas de gás hidrogênio estão reagindo com uma molécula de gás oxigênio. Então, aqui eu estou representando usando os modelos, né, em esferas, e aí aqui produzindo para nós aqui duas moléculas de água. Então, eu represento assim, eu estou tentando, né, de alguma forma, mostrar o que está acontecendo nas reações. E aqui eu estou escrevendo, né, que olhando para isso aqui, são duas moléculas de gás hidrogênio, aqui uma molécula de gás oxigênio, produzindo duas moléculas de água. Mas, na química, nós buscamos representar aquilo que nós, ou até mesmo observamos, através de equações. Então, eu reescrevo isso aqui em forma de uma equação química, né? Então, nada mais é que duas moléculas de H2 mais O2, setinha. A setinha, para nós, representa, né, que está gerando aqui duas moléculas de água. Então, a gente já vai perceber que quando a gente olha essa equação química, que a gente representa, muitas vezes, aquilo que nós estamos observando, ou o modelo que nós estamos tentando representar de forma química, a gente usa aí uma equação, tá? Então, do lado esquerdo da seta, é os reagentes, é o primeiro membro, né? E do lado direito da seta são os produtos. Então, a gente já sabe que a equação química vai ter os reagentes e os produtos. Então, a equação química é a representação gráfica e abreviada de uma reação química, né, um fenômeno químico. Então, a gente observa e transcreve através de uma equação química. Aí, a gente precisa, na equação química, recorrer à lei de conservação das massas. Quando a gente fala em equação química, a gente fala conservação das massas, porque a gente vai entender que houve aí uma lei e alguns princípios que foram provados para nós, que a massa de uma substância, ela não se perde, ela não, né, ela se transforma, né, que aí talvez vocês vão se lembrar de uma lei, que é a lei de Lavoisier. Mas, então, quando eu tenho uma massa total de uma reação química, a gente vai perceber que ela é constante, tá? Então, os átomos não são criados nem destruídos, né, em uma reação química, eles são transformados, ou seja, eles mudam de parceiros, né, então, porque está acontecendo uma reação química. E aí, justamente, que entra a lei de Lavoisier, né, que vem dizer para nós, na natureza, nada se cria, nada se perde, né, tudo se transforma.
Então, essas leis ainda valem até hoje, né? Que aí a gente tem aqui duas leis que eu vou explicar daqui a pouco, de forma bem resumida e bem direta, que é o que a gente precisa saber, que são as leis ponderais, que é a lei de Lavoisier, que é essa que eu acabei de dizer, a natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? E a lei de Proust, que vai ser a lei das massas definidas, né? Que aí a gente vai entender como que uma equação começou a ser analisada lá atrás e vale até hoje, tá? Então, quando a gente tem átomos, né, e eles não são criados nem destruídos na reação química, a gente representa essas fórmulas, né, e os seus fatores para mostrar um número de átomos de cada elemento em cada lado da reação, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Né? Então, aqui eu tenho um átomo de sódio reagindo com uma molécula de água, produzindo uma molécula de hidróxido de sódio e um gás hidrogênio. Só que quando eu olho aqui, a gente já começa a perceber que toda reação, ela tem que ter uma equação química balanceada. Então, o balanceamento na equação química é uma das coisas que você precisa observar em um primeiro momento. Como eu vou observar se uma equação está balanceada ou não? Eu tenho que contar os átomos que estão do lado esquerdo da seta, que são o quê? Os reagentes. E verificar se a quantidade do átomo que está nos reagentes apresenta a mesma quantidade lá nos produtos. Então, aqui, ó, o sódio, ele aparece aqui um único átomo de sódio. Então, aqui ele só tem um, né? Só tem um átomo. Aqui ele também só tem um. Opa, então tá ok. Só que aí, quando eu olho o hidrogênio, aqui está dizendo 2 hidrogênios. Aqui tem 2 e tem esse aqui. Então, desse lado, eu já percebo que hidrogênio, aqui tem 2 hidrogênios do lado dos reagentes e aqui tem 3 hidrogênios. Opa. Então, isso já me prova que essa equação não está balanceada. Ela não está balanceada, a equação não balanceada. Então, eu não posso começar qualquer análise de uma equação química sem que a equação esteja balanceada. Então, eu tenho que fazer o balanceamento. E o balanceamento mostra que a equação precisa, para estar balanceada, é 2 átomos de sódio reagindo com duas moléculas de água, produzindo 2 moléculas de hidróxido de sódio e uma molécula de gás hidrogênio. Que agora eu percebo, ó, 2 sódio, 2 vezes 1, 2. Então, esse 2 que está aqui na frente, a gente começa a chamar de coeficiente estequiométrico. Note que aqui não balanceada, parecia que tudo seria 1 aqui, ó. Não colocam, mas é como se tivesse 1. Mas isso não é verdade, porque quando eu começo a contar os átomos, eu percebo que não bate. 2 hidrogênios do lado esquerdo não bate com 3 hidrogênios do lado direito. Eles têm que bater. Se aqui tem 2 hidrogênios, aqui também teria que ter 2. Mas aqui tem 3. Então, do lado esquerdo também tem que ter 3. Então, a gente começa a verificar qual é o coeficiente que vai estar à frente do meu reagente, como também dos meus produtos, que quando eu multiplico aqui pela quantidade de elementos que estão aqui na equação, ele tem que dar igual. Então, aqui fica 2 sódio, aqui 2 sódio, né? Aqui tem 2 hidrogênios, só que 2 multiplicado pelo coeficiente 2 aqui, então eu tenho agora 4 hidrogênios desse lado, ó. 4 hidrogênios. E do outro lado, ó, 2 hidrogênios aqui, 2 que multiplica esse 1 hidrogênio aqui, também eu tenho 4 do lado direito. Ah, agora tá ok, hidrogênio tá ok. E oxigênio? Aqui tem 1, mas o coeficiente aqui está dizendo, está multiplicando esse 1 oxigênio. Então, na verdade, aqui, ó, eu tenho 2 oxigênio. E do lado direito? Aqui tem 1, mas esse coeficiente 2 multiplica esse 1 aqui. Então, aqui eu também tenho 2 oxigênio. Então, tá ok. Agora a equação está balanceada. Balancear a equação é ter a certeza que eu tenho os coeficientes estequiométricos da equação, permitindo, aqui é como se tivesse 1, né? Permitindo que eu possa agora utilizar essa equação química e fazer qualquer análise sobre ela para determinar qualquer produto ou a quantidade de reagente que está sendo utilizado na minha equação química. Então, uma equação química balanceada simboliza as mudanças qualitativas e quantitativas que ocorrem em uma reação química.
Então, qualitativa, porque eu sei quem são esses elementos, né, que estão ali. E quantitativa, a quantidade desses elementos, a quantidade dessas substâncias, né. Então, esses coeficientes, né, que eu chamo de coeficientes estequiométricos, nos dão os números relativos de mols. Então, esses coeficientes representam o quê? Mols, tanto de reagente quanto de produto dessa equação. Então, para a gente começar a pensar nessas reações, a gente primeiro tem que falar de balanceamento. Como que eu faço o balanceamento? É simples, eu vou ter aqui que encontrar os coeficientes estequiométricos que serão utilizados na equação para mostrar que todos esses átomos não são criados nem destruídos. Por isso que, se eu tenho do lado uma quantidade de átomos, do outro lado tem que ter a mesma quantidade, que mostra claramente para nós que ele não foi destruído, né, e nem criado, ele se transforma, né. Então, as equações químicas, ela pode ser balanceada por dois métodos. Quais são esses dois métodos? Eu tenho um método que eu vou chamar de método por tentativa, que isso é utilizado muitas vezes nas reações ácido-base, nós já sabemos o que é um ácido, o que é uma base, porque não ocorre transferência de elétrons. Agora, quando ocorrer transferência de elétrons, eu vou usar a tal de balanceamento de óxido-redução, ou redox, né? Que é redução e oxidação ao mesmo tempo, porque vai transferir elétrons, um vai ter que transferir e alguém vai ter que receber. Então, eu chamo reações de oxidação e redução. Esse método de oxirredução é um método talvez o mais, que vai exigir um pouquinho mais de atenção de você. A tentativa é tranquilo, né? Só que muitas vezes, dependendo do tamanho da equação, a gente não vai conseguir balancear facilmente pelo método de tentativa, porque eu posso fazer para todas as equações utilizando a tentativa, só que dependendo do tamanho da equação, você vai ficar ali tentando, e não vai conseguir, e o tempo vai passando, e você vai ver que você não consegue encontrar os coeficientes que façam que ambos os lados sejam iguais em termos de massa, né? Que aí a gente sabe que cada átomo tem uma massa, então a gente consegue ponderar aí o valor que vai ter de cada um. E aí, você vai acabar descobrindo que talvez a equação que você está tentando balancear por tentativa é uma equação de oxirredução. E aí existe um método que a gente precisa entender como fazer o balanceamento por oxirredução. Então, aqui, em uma reação química, o número total de átomos reagentes tem que ser igual ao número total de átomos dos produtos. Então, aqui eu consigo perceber, eu tenho quantos hidrogênios desse lado. Olha, aqui na molécula de gás hidrogênio eu tenho 2, só que eu tenho seu coeficiente na frente. Então, aqui, eu tenho 6 hidrogênios desse lado, que é porque 2 hidrogênios de cada molécula, só que eu tenho 3 moléculas de gás hidrogênio, então o total de hidrogênio são 6. E quantos átomos de nitrogênio eu tenho? Aqui está dizendo que o gás nitrogênio é formado por 2 átomos de nitrogênio, mas quantas moléculas de gás eu tenho? Eu tenho uma molécula, então no total aqui é 2 vezes 1, eu tenho 2 nitrogênio. Então, aqui no final, que é o produto, né, eu tenho que ter a mesma quantidade, tanto de hidrogênio quanto de nitrogênio. Então, eu percebo aqui que agora, na amônia que foi formado, né, formou o gás amônia, eu tenho 3 hidrogênios aqui na molécula de amônia, né, então isso aqui é amônia. Então, na amônia, eu tenho 3 hidrogênios, só que eu tenho um coeficiente na frente que está multiplicando, né? Ou seja, eu tenho 2 moléculas de amônia. Então, 2 vezes 3, eu tenho 6 hidrogênios. Tenho 6 hidrogênios também do lado direito. E nitrogênio? Nitrogênio, eu tenho aqui só tenho um átomo de nitrogênio, mas eu tenho 2 moléculas de amônia. Então, esse 2 está dizendo que é 2 vezes um átomo de nitrogênio. Então, eu tenho 2 nitrogênio aqui do lado direito. Então, eu percebo aqui, que eu tenho 6 hidrogênio do lado esquerdo e 6 do lado direito. 2 nitrogênio do lado esquerdo e 2 do lado direito. Então, a equação está balanceada. Então, aqui mostra para nós claramente. Então, você tem que conferir. Aqui embaixo é para mostrar para você que quando eu tenho aqui, né, o gás hidrogênio e nitrogênio, note que eles simplesmente se rearranjaram aqui, né? Eles mudaram de posição, formando aqui,
as duas moléculas de amônio. Então, quando a gente usa o modelo de esferas, eu consigo ver aqui as 3 moléculas do gás hidrogênio, então eu tenho 6 átomos de hidrogênio aqui no total. Então, do outro lado também tem que ter os seus 6, só que cada molécula de amônia ficou com 3 átomos de hidrogênio, mas eles estão aqui. Então, a gente que prova para nós que a reação que aconteceu aqui não sumiu, né, esses átomos, eles estão aqui, né? Por isso que na natureza nada se cria, né? Nada se perde, tudo se transforma, né? Então, há reações acontecendo, tá? Então, eu vou classificar essas reações químicas de acordo com o tipo, né, que eu vou estar vendo em relação ao produto e em relação ao reagente. Eu vou estar olhando quem são esses reagentes. Então, eu tenho o primeiro caso, que eu vou chamar reação de análise ou reação de decomposição. Então, o que seria? Uma única substância vai produzir 2 ou mais substâncias. Então, está aqui o exemplo, ó. Eu tenho uma única substância, ou seja, essa substância aqui é a mesma que essa. Eu tenho uma única substância, eu tenho 2 moléculas aqui da mesma substância. Ela é única, né? Uma única substância. Então, ela vai formar o quê? 2 ou mais substâncias. Olha o que está acontecendo aqui, né? Olha lá. Estão se rearranjando, né? Formando 2 ou mais substâncias. Então, o que a gente percebe aqui? Que eu parti de uma única substância e formei 2 outras substâncias diferentes, né? Então, um exemplo aqui, ó, uma única substância, que é o cromato de amônio, formou 3 substâncias, então eu chamo de reação de análise ou decomposição. Então, essa substância única se decompôs em gás de nitrogênio, óxido de cromo e água. Olha aqui os coeficientes, né, ó, 4 moléculas de água. Se eu contar aqui, vamos olhar só oxigênio, aqui tem 7 oxigênio. Então, deste lado aqui também tem que ter 7, ó. 3, aqui 1 vezes 4, 4, mais 3 oxigênio aqui são 7. Nitrogênio está dizendo que tem 2 do lado direito, aqui também tem 2, ó. 1, mas aqui tem esse 2 multiplicando esse 1, então tem 2. Né? Cromo, tem 2 cromos aqui, desse lado também tem 2. Então, eu vou verificando se ela está balanceada. Essa equação está balanceada, né? Hidrogênio, 2 que multiplica 4 aqui são 8, né? E aqui, 2 que multiplica 4 também são 8. Então, ela está balanceada. Bom, aqui é só para mostrar, né, um composto, esse exemplo aqui é uma analogia, né, para a gente entender. Então, um único composto gera 2 ou mais substâncias. Então, seria como se esse ovo aqui chocado, né, gerou aqui a casca e essa ave, né, aqui que está na ilustração. Então, aqui outro exemplo, né, aqui está faltando, ó, aqui é o peróxido de hidrogênio, tá, gente? Aqui é o peróxido de hidrogênio, formando aqui gás de hidrogênio. É um, dois, tem aqui, ó, gás de hidrogênio e oxigênio. Então, o peróxido de hidrogênio é a mesma molécula formando gás de hidrogênio e gás oxigênio. Carbonato de cálcio formando óxido de cálcio e dióxido de carbono. O peróxido de hidrogênio formando água e oxigênio, né? Então, as duas situações que pode gerar. Então, a gente percebe, então, quando eu olho essa reação aqui, ela está me mostrando que é uma reação de decomposição, né? Mas a equação me mostra claramente. A reação de decomposição, ela pode ser classificada ainda em algumas situações: eletrólise, pirólise, hidrólise e fotólise. Então, esses 4 tipos aqui são reações de decomposição. Então, quando eu falo reação de decomposição, ela pode ser uma eletrólise, né? Que é o quê? Uma decomposição provocada pela corrente elétrica. Então, se eu uso corrente elétrica para decompor uma substância, tem várias, eu estou usando uma decomposição por eletrólise. Se eu uso uma decomposição por pirólise, é porque eu estou usando calor. Se eu uso uma decomposição por hidrólise, estou usando água para fazer essa decomposição. Se eu uso fotólise, eu estou fazendo a utilização da luz. Então, esses tipos aqui, tudo, então, se eu falar assim, eu fiz uma pirólise, né, uma reação por pirólise, então, eu sei, eu fiz uma decomposição, né, é uma reação de decomposição, que o tipo é pirólise, né, então, a gente precisa observar isso. Bom, um outro caso de reação é de simples troca ou substituição.
Nesse exemplo, uma substância simples, ela vai deslocar a parte da substância composta. E nós já sabemos o que é uma substância composta. Lá no início da nossa aula a gente falou, eu tenho substâncias simples e tenho substâncias compostas, né? Quem não lembra, substâncias simples são formadas pelo mesmo elemento químico, que é o caso do gás hidrogênio. Substância composta são formadas por elementos diferentes, como exemplo aqui, molécula de água, né? Porque eu risquei. Então, a molécula de água é um exemplo de substância composta, porque ela é formada por hidrogênio e oxigênio. Então, toda vez que eu tenho substâncias formadas pelo mesmo elemento químico ou apenas um átomo, eu estou falando que a substância é simples. Então, aqui, ó, substância simples, né? E substância composta. Tá aqui. Vai formar aqui o quê? Vamos ver a ilustração, ó. Formou o produto. O que aconteceu aqui, ó? A substância simples deslocou aqui, né, ó, esse átomo aqui rosa, né? E aí eles se juntaram, formou uma outra substância, tá? E aí, essa aqui, quando se agregaram, formou um outro tipo. Formou uma simples e formou uma composta. Então, eu parti de uma simples e composta, formei outra simples e outra composta. Tá? E por quê? Por deslocamento. Ele deslocou aqui um dos átomos. Então, a gente consegue observar, né? Então, aqui é o caso, ó, ferro. Então, é uma substância simples. HCl é uma substância composta. O que o ferro vai fazer? Ele vai deslocar o hidrogênio. Então, ele desloca esse hidrogênio aqui. Ele deslocando forma quem? Forma cloreto de ferro. E aí, deslocou o hidrogênio, formou o gás de hidrogênio. Então, eu percebo que essa reação aqui é uma reação de simples troca, né? Porque houve deslocamento de um elemento químico por outro, ok? Aqui, ilustrando de forma, fazendo uma analogia, né? Então, tá o cachorro aqui com um pedaço de osso, e um pedaço de bife, né? Então, aqui o cachorro e o osso é uma substância composta. Aqui, somente o bife é uma substância simples. Ele, o que ele fez? Ele trocou o osso pelo bife. Então, olha lá ele aqui, ó. Então, ele formou uma nova substância, e o osso sozinho uma substância simples. Então, aqui, novamente, ó, gás cloro com brometo de sódio, ó, o cloro desloca quem? Desloca o bromo, ó, e formou o cloreto de sódio. O bromo ficou sozinho aqui. Alumínio desloca quem? Ele desloca o hidrogênio, ó, formando o cloreto de alumínio. O ferro aqui, de novo, deslocou hidrogênio, formando o cloreto de ferro 2. Então, essas reações são reações de simples troca, né? Para a gente entender. E aí, aqui eu vou ter um outro caso, que é dupla troca, ou dupla substituição. Então, duas substâncias compostas, elas vão trocar duas partes, vão produzir duas novas substâncias. Aqui já adendo, né? Aqui a dupla troca é muitas vezes uma reação ácido-base, porque reações ácido-base são exemplos de reações de dupla troca, né? Então, tá aqui, ó, ilustrando. Vamos ver o que vai formar. Vamos lá. De forma. Todos trocaram de lugar, ó. Então, um exemplo aqui, ó, que eu acabei de falar, uma reação ácido, base é um exemplo, né? Em que eu tenho aqui o ácido e a base, ó. Então, eles vão trocar de lugar, ó. O hidrogênio troca de lugar com o sódio. Quando ele troca de lugar com o sódio, ele forma água. E o cloro troca de lugar com quem? Troca de lugar aqui com o sódio, né? Então, aqui ele se liga, formou cloreto de sódio. Então, eles trocaram de lugar. Esse se ligou, né? Olhando assim, o hidrogênio se ligou à água e o cloro se ligou ao sódio. Eles trocaram de lugar. É uma dupla troca que houve aí, né? Entre eles, formando sal e água. Tá? É uma reação de neutralização. A gente chama assim também de neutralização.
Tá? Então, a gente começa a olhar essas reações e tentar identificá-las. Então, aqui o exemplo de uma reação de dupla troca, né, tá aqui o coelho com um pedaço de bife e o cachorro com uma cenoura. Eles vão fazer uma dupla troca, porque não faz sentido de forma ilustrativa, né? Agora fez, ó. Eles trocaram, né? Cada um ficou com o que é de interesse, formando aqui duas substâncias compostas. Então, aqui, novamente, 3 exemplos que ilustram isso, essa dupla troca que está ocorrendo, né? Então, aqui, ó, a gente já viu, o ácido sulfúrico reagindo com cloreto de bário formou sulfato de bário. Essa setinha aqui, ó, ela representa que houve um precipitado, isso aqui precipita, forma um sólido, né? Isso aqui formou um sólido, corpo de fundo, tá? Essa seta representa. E cloreto de hidrogênio, que é o ácido clorídrico, ok? Então, a gente começa a entender que essas reações precisam ser definidas, né, o seu tipo. Então, até então, a gente viu decomposição, simples troca, dupla troca, e agora a reação de síntese ou adição, né? Então, várias substâncias produzem uma única. Então, essa também é tranquila, ó. Tenho várias substâncias, ó, 2 substâncias simples, né? Então, são várias, né? Formando uma única, ó. Então, elas vão se juntar, vão formar uma única substância. Então, se rearranjando para formar uma única substância. Tá lento, né? Bem devagar. Era para ser mais rápido, mas vou deixar o tempo dele. Lá, formou. Então, 2 substâncias simples formou uma única substância, né? Que isso aqui é a mesma coisa, né? Único composto. Então, tá aqui, ó. Quando eu reajo gás hidrogênio com gás nitrogênio, forma gás amônio, uma única substância. Então, eu chamo reação de síntese ou adição, tá? Então, aqui um exemplo, o gato e o peixe. Então, são 2 substâncias, agora formou uma única, somente o gato, que ele comeu o peixe, com um único composto. Aqui mais 3 exemplos que ilustram claramente 2 substâncias formando uma, né? Todas elas são 2 substâncias formando um único produto. Então, a reação de síntese ou adição, tá? Bom, aí a gente começa, então, a entender que se essas reações a gente classifica elas, então a gente começa a olhar aqui, né? Essa reação, se eu olhar para ela, eu já percebo que é uma reação de simples troca, né? O lítio troca de posição com o zinco, formando cloreto de zinco. Se eu fosse questionar qual é o tipo de reação? Simples troca. Só que aí, eu falei que toda vez que eu olho uma equação química, eu já sei que isso aqui é uma equação química, porque eu tenho uma seta em que do lado esquerdo representa os reagentes, então aqui os reagentes são lítio e cloreto de zinco, e os produtos formados, zinco e cloreto de lítio, tá? Então agora eu preciso saber, será que está balanceada? Bom, se não está balanceada, eu vou balancear. Pelo que método? Tentativa. Eu vou método tentativa. O que é o método tentativa? Vou olhar aqui do lado esquerdo, eu verifico quantos átomos tem de lítio e vejo do outro. Tem um, aqui também tem um, ok. Zinco aqui tem um, aqui também tem um, tá ok. Cloro aqui tem 2. Ah, esse lado só tem um. Então, qual é o coeficiente que eu vou colocar aqui na frente do lítio, que multiplicado pelo cloro dê a quantidade aqui do lado esquerdo, que é a mesma quantidade do cloro aqui. Então, aqui eu já percebo, ó, eu tenho um lítio, vamos colocar aqui, né, ó, tenho um zinco e tenho 2 cloro. Aqui eu tenho um zinco, vou botar na mesma posição, um lítio, um zinco e tenho um cloro. Então, eu percebo que isso aqui não bate. Então, para bater aqui, basta multiplicar aqui por 2, né? 2 vezes 1 vai dar 2. Então, eu coloco 2 aqui na frente, porque agora 2 vezes 1 cloro vai dar o quê? 2 cloros. Então, agora, cloro fica ok. Então, agora eu tenho 2 cloro, 2 cloro. Mas quando eu fiz isso, note que eu também multiplico pela quantidade de lítio.
Então, agora, desse lado, vai ter quantos lítio? Agora aqui vai ter 2. Vai ter 2 lítio. Mas agora desbalanceou aqui, né? Porque do outro lado tem 1. Então, o que, que eu faço aqui desse lado? Balanceio. Qual é o coeficiente aqui? Não pode ser 1. Eu tenho que colocar um coeficiente que multiplicado pela quantidade de lítio aqui, dê a mesma aqui do lado direito. Então, eu percebo que basta eu colocar um 2 aqui na frente. Então, 2 vezes 1 lítio, agora vai ficar com 2 lítio. Então, agora, ok. Né, do lado esquerdo e do lado direito. E zinco, será que está certo? Tá, porque aqui, ó, 1, 1. Então, eu sei que o coeficiente aqui na frente é 1 mesmo, e aqui também é 1. O que isso está me dizendo? Que essa reação, nesta reação, eu preciso de 2 átomos lítio reagindo com um átomo de cloreto de zinco, produzindo um átomo de zinco e produzindo 2 moléculas de cloreto de lítio, depois que eu balancei. Tá? Então, isso é importante, que a gente percebe que ambos os lados estão iguais. Então, pessoal, a equação química, ela já começa aí, mostrando alguma coisa para vocês. Voltando no conceito das leis, né, de Lavoisier e de Proust, então, aquelas 2 leis que a gente precisa saber. Anteriormente, a gente falava assim, ó, se eu reagir gás e hidrogênio, a gente só falando, né, que eu tô representando, gás, hidrogênio, mais gás, oxigênio, forma água. Forma água. A gente sabe disso. Só que quando antigamente a gente fala isso, o Proust, que foi a primeira lei, né, a lei de Lavoisier, ele só falava assim, olha, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, era para dizer o seguinte, se eu colocar aqui 10 gramas de água para reagir com 5 gramas de oxigênio, vai formar 15 gramas de água. Então, Lavoisier tinha essa lei da conservação das massas. Então, quem disse isso para nós? Lavoisier, tá? A lei vou arrumar aqui, né? Lei da conservação das massas. Porque nada se perde, né? Tudo se transforma. Então, essa lei de Lavoisier mostrava claramente, eu coloquei 10 gramas de hidrogênio com 5 de oxigênio, vai formar 15 gramas de água. Então, foi muito útil para nós, porque isso aqui, a massa não pode se perder. Ela tem que estar em algum canto, né? Então, vai formar um produto, ou a gente vai começar a perceber, ou o ambiente, né, vai receber, ou na forma de gás, por isso que alguns experimentos foram nos mostrando, né, quando a gente queima uma palha de aço, né, forma o que? Óxido de ferro, só que libera o que? CO2, só que é num sistema aberto, se perde para o ambiente, não é que, né, não é que se perde, entre aspas, né, na verdade, ele se transformou em CO2 e foi para a atmosfera, né, mas gerou o produto CO2. E aí, a lei de Proust, que foi a outra lei, ele nos diz o seguinte, o que é a lei dele? Lei das proporções definidas. Por quê? Ele quis dizer o seguinte, que se eu colocar aqui, ó, se eu falar aqui pela equação, olhando aqui de Lavoisier, se eu colocar aqui 20 gramas de hidrogênio, quantos gramas de oxigênio eu preciso, né, para poder reagir com o hidrogênio? Na mesma proporção que foi a primeira. Então, se aqui eu precisei de 10 eu coloquei 5, então aqui eu dobrei. Se eu dobrei aqui hidrogênio, eu também tenho que dobrar aqui oxigênio. Então, aqui eu vou precisar também o quê? 10 gramas. E aí, quanto que vai produzir de água? Vai produzir
30 gramas. Ou seja, mantendo a lei de conservações da massa e a lei das proporções, para dizer o seguinte, que a proporção, ela se mantém. Por isso, com a equação química, ela vai dizer aqui, qual é a proporção aqui de lítio e cloreto de zinco? 2:1, formando 1:2, dependendo de quem eu estou analisando. Ou 1:2, estou falando, qual é a proporção de cloreto de zinco para lítio? 1:2. Qual é a proporção de lítio para cloreto de zinco? 2:1. Então, é a proporção, ou seja, se eu quero aumentar aqui, dobrar, eu também tenho que dobrar aqui. Se eu dobrar aqui lítio, vai ficar 4. Então, aqui fica dobro para 2. 2/8 de zinco, que é a lei das proporções definidas. Tá? Então, isso vai ser crucial para a gente entender que as reações elas são de formas estequiométricas, mostra para nós a quantidade, né, de produto formado, e qualquer questionamento que eu faça, eu consigo responder. Então, esse outro exemplo aqui, ó, é uma reação, né, do sulfeto de ferro com oxigênio. É uma reação de combustão. Toda vez que você tem aqui algo reagindo com gás, oxigênio, lembra, a gente chama também de reação de combustão, né? Então, a gente pode dizer que aqui foi uma dupla troca, né, ó, que formou, ele trocou com ferro e trocou também com enxofre, uma dupla troca, o oxigênio. Mas, enfim, mas a gente define também como uma reação de combustão. Aí, será que ela está balanceada? Eu vou olhar aqui, o ferro tem um, aqui tem dois, ó. Enxofre aqui tem dois, aqui tem um, eu já percebo que não está balanceado, então eu preciso balancear. Posso fazer pelo método tentativa? Posso. Então eu venho aqui e já verifico, né? A gente pode verificar aqui, se eu tenho 2 ferros aqui, eu preciso de 2 ferros do outro lado, então eu coloco um 2 aqui na frente. Então basta eu colocar um 2 aqui, que eu vou ter 2 ferros, deixa eu voltar aqui, 2 ferros desse lado e 2 ferros desse lado. Só que quando eu coloquei esse 2 aqui, ó, eu multiplico pela quantidade de enxofre, que aqui já tem 2. Então, 2 vezes 2, agora eu vou ter 4 enxofre do lado esquerdo. Então, desse lado eu também tenho 4. Aqui eu só tenho 1. Então, qual que é o número que eu vou colocar aqui na frente, que multiplicado por esse único enxofre vai dar 4? O próprio 4. Então, eu coloco aqui na frente 4. Olha lá, os coeficientes estão aparecendo. Então, agora eu tenho 4 enxofres, né, desse lado e 4 desse lado. Só que quando eu multipliquei aqui esse 4 pelo enxofre, eu também estou multiplicando a quantidade de oxigênio. Então, será que aqui vai ter a mesma quantidade do lado esquerdo? Então, aqui já tem 3. Bom, se aqui tem 3 e aqui tem 2 vezes 4, 2 vezes 4, 8, mais 3, 11. Então, deste lado aqui também tem que ter 11. Opa, como que eu faço? Eu vou colocar 11 aqui na frente? Não, não posso. Se eu colocar 11 aqui, vai multiplicar por 2, vai dar 22. Mas eu posso, então, fazer o seguinte, se eu dividir 11 por 2, que multiplica por 2, vai dar 11. Então, eu consigo aqui colocar em fração. Só que uma equação química, nunca é bom a gente estar representando em fração, né? A gente é melhor apresentar por números inteiros, né? Aí, eu sei que eu balancei dessa forma. É aceito? É, mas quando a gente vai fazer cálculos, que a gente vai usar regra de 3, é mais fácil usar com números inteiros. Então, eu posso simplesmente pegar toda a equação e multiplicar por 2 para tornar inteira. Se eu multiplicar ela, toda ela por 2, eu vou ter aqui, né? 2 vezes 2 vai dar o quê? 4 FeS2, mais 2 vezes, ó, vamos fazer a distributiva, né? 2 vezes 2, deu 4 FeS2. Agora, 2 vezes 11, dividido por 2. 2 vezes 11, 22. Dividido por 2, vai dar 11. Então, agora vai ficar 11, ó, 2, setinha. Agora, 2 que multiplica esse 1 que está aqui na frente. Ele está oculto, né? Tem um aqui na frente, ó. Né? Tem um aqui que está oculto. Então, 2 vezes 1 vai dar o quê? 2 Fe2, ó, 3. Mais. Agora, 2 vezes 4. 2 vezes 4 vai dar o quê? 8. 8SO2.
Então, olha, note que dessa forma, a equação está com os coeficientes, ó, todos os coeficientes inteiros, né? Fica mais fácil da gente calcular. Então, você pode fazer isso para facilitar no momento que você vai fazer o cálculo, tá? Então, isso é importante. Então, o balanceamento por tentativas é tranquilo, só que você tem que ter essas observações de que todos eles têm que bater, tanto os átomos do lado esquerdo tem que bater com a quantidade de átomos do lado direito. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, quando olha uma reação química, uma equação química, verificar está balanceada, que muitas vezes o exercício vai dizer, não está balanceada, mas tem vezes que ele não fala, ele pressupõe que você já vai analisar se a equação está balanceada, tá? Aí, pelo método de oxirredução, é um método mais, que exige um pouco de mais atenção de vocês, tá? Então, existem algumas regras, tá? Para fazer o balanceamento por oxirredução, existem várias regrinhas, que eu vou ler aqui, e depois eu já vou na prática para mostrar o que você precisa saber dessas regrinhas, tá? Porque ela não é complicada, mas se você souber pelo menos duas informações, que é do oxigênio e do hidrogênio, vai facilitar para as demais. Tá? Então, ó, primeira regra para a gente determinar o número de oxidação. Então, eu preciso determinar o número de oxidação para cada elemento químico. O que é o número de oxidação? É a variação de elétrons. Eu tenho que saber se esse átomo variou para mais ou para menos quantidade de elétrons. A gente sabe lá que quem que se movimenta são os elétrons. Então, eu vou contar esses elétrons que se movimentaram, calculando esse número de oxidação. Então, o flúor, ele, em composto, ele apresenta um número de oxidação -1. Por quê? Porque ele é da família 7A. Ele ganha mais um elétron e se transforma em -1. Oxigênio, sempre -2. As exceções do oxigênio vai ser para peróxido e superperóxido. Em peróxidos, né, que é oxigênio ligado ao oxigênio, ele vai ser -1. Em superperóxido, mais meio, tá? Isso é uma exceção, mas se você já saber que o oxigênio é -2, por que ele é -2? Porque ele é da família 6A. Isso já ajuda, né? Da onde que é o oxigênio? Ele está na família 6A. Então, ele tende a ganhar 2 elétrons. Então, por isso que ele se torna um ânion -2, que é o número de oxidação dele. Aí, flúor, né? Aqui ele deu os exemplos, né, para a gente verificar, né? Ó, é o fluoreto de oxigênio, ó, o oxigênio aqui é +2, e no caso daqui, o fluoreto de oxigênio aqui 2, e aqui ele é 1, que vai depender da variação, né? Então, ele pode também ser +2 ou -1, mas aqui são exceções que você não precisa se atentar muito, porque a gente, quando fizer os cálculos, a gente já vai conseguir, olhando, né, pelos exemplos, entender como que a gente calcula. Nas exceções, basta você consultar e você consegue resolver. Eu costumo cobrar exceções, porque não é a intenção que você saiba o básico, que são os principais NOx de alguns elementos, que o oxigênio e o hidrogênio serão os nossos principais carro-chefe para começar a calcular o número de oxidação. Então, o hidrogênio, ó, sempre +1. Então, isso aqui eu preciso anotar, ó. Porque eu sabendo o NOx do hidrogênio e o NOx do oxigênio, já vai ser de grande valia para eu descobrir os demais, tá? O hidrogênio, na exceção, ele pode ser -1, que é o caso dos hidretos metálicos, tá? Que é uma exceção, mas na maioria, em todos os outros casos, ele é +1. Composto do elemento do grupo do período 1, metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, que é 1A e 2A, esses elementos têm os seus números de oxidação +1 e +2. A gente já viu lá a tabela periódica, né? Todos os elementos da família 1A e 2A se transformam em +1, porque ele termina com um elétron, ele perde um elétron. Família 2A +2, porque ele perde 2 elétrons. 3A +3, tá? Na forma da substância ou espécie, seja um íon, átomo ou molécula, a soma, isso aqui eu vou explicar. A soma dos números de oxidação de todos os elementos é igual à carga elétrica que aparece com a fórmula. Então, se eu tiver uma fórmula que tenha carga, a soma de todos, né, as espécies, o número de oxidação tem que ser igual a essa carga que está na fórmula molecular.
da espécie que eu estou analisando. Um átomo de qualquer elemento no estado livre, não combinado, tem número de oxidação igual a zero, que eu também vou explicar. Ou seja, todo átomo vai ter o NOx igual a zero. É um elemento químico? Vai ser zero. É uma substância simples? O NOx vai ser zero. Tá? Então, é nesse sentido que a gente começa a entender. Qualquer íon simples, parou aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal, o que aconteceu. Travou aqui. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Voltou aqui. Vamos lá, ó. Qualquer sim monatômico tem de oxigênio igual à sua carga. Então, eu estou falando de íon, e a gente já sabe que é íon. Então, ou ele é um rádio, né? Ou ele vai ser. Eu vou olhar, né? Se ele é monatômico, né? Vai ser o seu próprio número de oxidação. Aí a soma do número de oxidação de átomo da forma empírica ou molecular é igual a zero. Então, a gente vai ver quando uma molécula não tem carga, então é igual a zero. E eu vou dar os exemplos. Vocês entendem. Por fim, a soma dos números de oxidação de todos os átomos que aparecem na forma para um íon, ele é atômico. Agora, esse íon é atômico, um íon formado por mais que também pode ser um complexo, né? Vai ser igual a carga elétrica desse íon. Bem, eu vou explicar e a gente vai entender. Mas o que é o número NOx? É um número de oxidação. Chamo, eu chamo de NOx. Então, toda vez que eu falo NOx, eu estou calculando o número de oxidação. É saber se esse NOx ele pode ser 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Pode ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e vai. Então, tem que olhar esse valor de NOx para cada elemento e dizer se a C aumentou, o NOx ou diminuiu. Então, assim, o NOx diminuiu. O elemento tem NOx zero, se é para mais um, ele está aumentando o NOx. Aumentar o NOx, eu falo que ele está oxidando. Se o elemento estiver aqui 0 e 20 diminuindo, está reduzindo. Se for mais 7, for mais 5, está reduzindo. Então, está sofrendo redução. Se o NOx for menos 4 para menos 1, está aumentando o NOx. Está oxidando. Saber o NOx vai permitir saber se o elemento está oxidando ou se está reduzindo. Isso que uma equação é determinada pela redução, oxidação, redução. Tem que analisar a variação desse NOx, dizer quem oxidou, quem reduziu. E aí, para mostrar que o próprio família da tabela periódica vai me dizer o NOx. Nós temos uma família 2A mais 2A, 4A mais 4 menos 4, 5 mais pode ser menos 3, que ele pode variar. Pessoal, então, ele é fixo. Por mais que alguns átomos que sempre ser mais uma, tem alguns elementos da tabela periódica que pode variar. Ele pode ser mais 2, pode ser mais 3, mais 4, então vai depender de quem ele está ligado. E eu vou fazer exemplos, a gente entender. Então, por exemplo, aplicando a primeira regra, que vocês têm que saber. Eu tenho que saber que um nó de hidrogênio, aqui lá, nó de hidrogênio, mais isso você tem que saber, pelo menos. NOx para o oxigênio, menos isso aqui. É ponto de partida. Sabendo isso hoje, já vai facilitar a minha vida.
Ah, obrigado. Pronto, acho que fechou aqui. Estão me escutando agora? Agora sim, então vamos retomar de novo aqui. Desculpe, pessoal, acho que na hora que caiu, eu acabei, acho que não ativando o áudio. Vamos voltar aqui, tá? Novamente, você repetindo aqui, mais uma de novo, mais um oxigênio menos dois. Então, isso aqui eu preciso saber, é o meu ponto de partida, tá? Eu preciso saber o oxigênio. E sabe que, por que que o hidrogênio é mais um? Porque ele é da família A. Por que que o oxigênio é menos dois? Porque ele é da família 6A, tá? Ele precisa de mais dois elétrons. Então, sabendo isso, já vai me ajudar a entender algumas regras. A primeira regrinha é dizer o seguinte: substâncias simples, vamos colocar aqui, né? Ó, substâncias simples, NOx é zero. O que ele disse, tá? É zero. Então, assim, se eu tiver aqui gás, hidrogênio, gás, oxigênio, gás e tudo, sólido, por exemplo, qual que é o NOx do hidrogênio aqui? Zero. Qual que é o NOx do oxigênio? Zero. O NOx do iodo? Zero. O NOx do sódio? Zero. Porque todos são substâncias simples. Então, toda vez que você estiver diante de uma substância simples, o NOx de cada elemento da substância é zero. Então, eu quero saber o NOx de hidrogênio. Nesse caso aqui é zero, porque estou diante de uma substância simples. Mas eu sei que se não fosse uma substância simples, o NOx do hidrogênio seria mais um. Mas aqui, esse hidrogênio está numa substância simples. Então, vamos por um outro exemplo. Vamos pegar aqui, então, a molécula de água. Molécula. Agora, ó, tem os dois casos, hidrogênio e oxigênio. Então, o NOx de uma substância neutra, a água é uma substância neutra. Como assim? Eu olho a estrutura da substância, ela não tem nenhuma carga. Não estou vendo em volta dela carga positiva, carga negativa. Porque se tiver carga, é um íon. Ela é uma molécula neutra. Toda vez que eu tenho uma molécula neutra, a soma do NOx tem que ser igual a zero. Tem que ser igual a zero, porque ela é substância neutra. Como assim? Ó? Eu venho aqui, ó. Qual é o NOx do hidrogênio? Nesse caso aqui, vai ser zero, porque isso aqui não é uma substância simples, é uma substância composta. Eu tenho o NOx do hidrogênio, ó, mais um. NOx do hidrogênio, mais um. Então, eu coloco assim, mais um. Qual é o NOx do oxigênio? É menos dois. Então, eu já sei aqui que o NOx para o hidrogênio é mais um. O NOx do oxigênio é menos dois, porque eu já sei que essa base aqui é o meu start. Mas olha só, a soma do NOx tem que ser igual a zero. Então, eu somo o NOx de tudo isso. Eu tenho que calcular tudo isso aqui, a soma do NOx do hidrogênio e do oxigênio tem que ser igual a zero. Então, aqui, se o NOx do hidrogênio de cada hidrogênio é mais um vezes dois, eu tenho dois hidrogênios, então o que vai ser mais dois. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Eu só tenho um. Se cada oxigênio é menos dois, eu só tenho um, menos dois vezes um, menos dois. Olha lá, se eu somar mais 2 com menos 2, dá zero. Então, aqui, esse NOx é verdadeiro, que é justamente o nosso start. Agora, vamos pegar outra substância, ácido sulfúrico, ó. Ácido sulfúrico, ó. H2SO4. Eu preciso calcular o NOx, hidrogênio, do enxofre e do oxigênio. Opa, eu tenho três elementos, só que perceba que desses três eu já sei o NOx do hidrogênio e do oxigênio. Então eu já coloco aqui em cima. NOx do hidrogênio, mais 1. NOx do oxigênio, menos 2. Se é uma substância neutra, a soma de todo o NOx tem que ser igual a zero. A soma de NOx de todos os elementos aqui, se eu somar, ser igual a zero. Eu já achei do hidrogênio e do oxigênio. Então, facilita eu achar do enxofre. Porque se eu tenho dois, eu acho do outro. Por isso, saber do hidrogênio e oxigênio vai te facilitar muito.
O nóxido de hidrogênio mais 1 vezes 2 vai dar o quê? Mais 2. O nóxido do oxigênio é menos 2 vezes 4 vai dar o quê? Menos 8. Opa, qual vai ser o valor aqui do NOx? Qual vai ser o valor de S? Né? O valor de S aqui, ó, X. Esse valor de X vai ser o valor de S. Só tem um aqui. Esse aqui dividido pela quantidade de átomos que eu tenho. Qual é o cálculo matemático? Qual é o valor de X que quando eu somo mais 2, esse X e menos 8 é zero? É simplesmente isso aqui é zero. O valor de X, se eu fizer matemática, né, se eu somar aqui mais X, ó, né? Vamos dizer que é mais X. Então, vai ficar o quê? X vai ser igual mais 8, estou passando por outro lado, né? Menos 2. X vai ser igual a P. Mais 6. Então, o NOx aqui do enxofre vai ser o quê? Mais 6 por mais 6. Só tem enxofre. Então, mais 6 dividido por 1 enxofre, mais 6. Então, eu acabo de descobrir o NOx daqui do enxofre, também por saber o NOx do hidrogênio e do oxigênio. Então, é assim que a gente começa a fazer, tá? Agora, mais outra regra. E se for um cátion? É um íon que falou. Quando for íon, opa, como que eu calculo o NOx de um íon? Tá aqui, ó. Se eu tenho cálcio 2 mais, qual vai ser o NOx do cálcio? A própria carga dele. Então, o NOx do cálcio vai ser, o NOx vai ser o quê? Mais 2. Ou 2 mais. É a própria carga dele, vai ter o seu NOx. Mas se for o cloro, menos 1. É o NOx de menos 1. Então, quando é o íon monovalente, né? Monoatômico, perdão, vai ser a sua própria carga. Então, fica fácil, né? Do próprio íon. Agora, e se for um íon poliatômico, por exemplo, se eu pegar aqui, K, tá? Não, vou pegar aqui, deixa eu voltar. Vou pegar aqui, MN4 menos, ó. Opa, aqui é um ânion. Só que é um ânion com 2 elementos. Então, a soma, né? A soma do NOx tem que ser igual ao valor da carga. Qual é o valor da carga aqui? Menos 1. Aqui, ó, a carga é essa aqui, menos 1. Então, quando eu vou somar o NOx de todos eles aqui, ó, isso aqui tem que ser igual a menos 1. A soma tem que ser igual ao valor da carga desse íon poliatômico. Olha só, eu já sei o NOx de quem? Eu sei o NOx do oxigênio. É menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. É o valor de X aqui. Esse X vai ser o valor que vai ser, que eu vou encontrar para um manganês. Então, qual vai ser o valor de X? Aqui a soma menos 8 dá menos 1. Qual será? 7, né? Porque 7 menos 8, menos 1. Eu já sei aqui que o valor, ó, é só calcular aqui, ó, né? X mais, X não, né? Menos 8, né? X menos 8 igual a menos 1. X vai ser igual a menos 1 com mais 8. X vai ser igual ao quê? A 7. Então, esse X sendo 7, então aqui o NOx do manganês vai ser o quê? Mais 7. Como só tem uma aqui, ó, então 7 dividido por manganês, 7. Se tivesse 2, seria dividido por 2, tá? Então, cuidado com isso aqui, bem? Então, aqui a gente começa a calcular o NOx para esses casos. Então, é aquilo que ele mostrou, tá? Então, eu vou ter cátion monovalente e vou ter poliatômico e vou ter monoatômico. Então, tudo vai depender, né, para a gente calcular. E aí fica muito fácil, né? Então, quando a gente tem aqui alguns exemplos, ó, para você calcular, ó, ele quer que você calcule o NOx aqui para cada elemento, ó. Eu tenho hidrogênio, fósforo e oxigênio. Eu já sei o NOx do hidrogênio, eu já sei o NOx do oxigênio. Então,
Ó, fica fácil, ó. Então, H4, eu quero calcular o NOx. Eu já sei do hidrogênio, menos 2. E do hidrogênio, mais 1. Só falta encontrar o NOx de quem? Do fósforo. Eu sei que a soma disso aqui tem que ser igual a zero. Por quê? Porque eu estou diante de uma molécula neutra. Então, eu venho aqui, menos 2, né? Menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 1 vezes 3, mais 1. Se x aqui estiver somando, e tem que dar zero, qual é o valor de x? Então, eu tenho aqui, x vai ser igual a quê? Mais 8 com menos 1. X é igual a quê? Mais 7. Então, note que aqui do fósforo também vai ser o quê? Mais 7, porque só tem um aqui, ó. Só tem um fósforo, então 7 dividido por 1, 7. Então, eu encontrei um NOx, né? O valor do NOx aqui para os três elementos, né? Eu estou olhando aí na estrutura. Então, aqui, ó, vamos pegar mais um exemplo. Vamos pegar agora esse aqui, ó, né? Vou fazer aqui, ó. Vou fazer todos, não. Na2CO3. NOx do oxigênio, eu já sei. NOx do oxigênio é o quê? Menos 2. Também uma molécula neutra, tem que ser igual a zero a soma. Olha, o NOx do sódio, eu poderia consultar se eu não sei. Porque o sódio é da família 1A. Então, o NOx dele só pode ser o quê? Mais 1, porque ele é da família 1A. Então, eu já sei mais 1. Então, mais 1 vezes 2, mais 2. Menos 2 vezes 3, mais 6. Agora, só falta achar o NOx de quem? Do carbono. Do carbono, para dar zero aqui, ó, já sei que vai ser o quê? Aqui é menos 2, perdão, pessoal, deixa eu voltar aqui. Eu coloquei errado o sinal, que é menos 6, né? Aí, para eu achar que o valor de carbono, basta fazer a conta aqui, né? Qual é o valor somado tudo aqui com o valor de C, que só tem um carbono, dá zero? Mais 4, né? Então, aqui vai ser mais 4, que é o nome do carbono, tá? Esse aqui eu já fiz um exemplo, né? Já fiz um exemplo. Agora, vamos fazer esse aqui, ó, que tem 2, ó. Vamos fazer ele para finalizar aqui. P2, ó, 7, 4 menos, ó. Aqui é um ânion, ó. Carga. Então, a soma aqui tem que ser igual ao quê? Igual a menos 4, que é a carga desse ânion. Então, o NOx do oxigênio. O NOx do oxigênio eu sei. Menos 2. Menos 2 vezes menos 14. Agora, eu preciso saber o NOx do fósforo, né? Aí eu preciso saber esse camarada. Opa, chamar ele de X. De X, né? Por quê? Qual é o valor de X somado com menos 14? Vai dar menos 4. 10, né? Então, o valor de X, eu vou dizer que X só pode ser igual ao quê? 10, porque 10 menos 4, menos 14, né? 10 menos 14 vai dar menos 4, né? Estou fazendo a igualdade. Então, esse X aqui vale 10. Mas eu tenho 2 fósforos, então é 10, né? 10 dividido por 2, porque eu tenho 2 fósforos, eu não tenho só um aqui, eu tenho 2. Um seria o próprio 10 aqui em cima, mas é 2, então dividido por 2 dá 5. Então, o NOx aqui para o fósforo é mais. Esse cuidado você tem que ter, tá? Então, saber calcular o NOx exige aí um pouquinho de prática, né? De exercitar, vai fazendo, os outros tentam fazer, tenta repetir, ou você pode simplesmente pegar, né, essas informações e fazer uma tabelinha. Tem até umas tabelinhas de NOx, essas informações que eu já coloquei nos slides. Então, aqui, balanceamento de redução, ó. Vamos fazer um exemplo aqui para já entender, ó, né? Então, olha aqui, ó. Eu poderia tentar por mas a gente vai fazer por oxirredução. Então, eu vou calcular o NOx para cada um elemento. Ó. Qual é o NOx aqui do oxigênio? Menos 2. E é menos 2. Aqui, menos 2 vezes 3, menos 6. Tem que ser igual a zero. Lembre-se, o NOx coloca em cima. O NOx eu coloco aqui
cima e menos. Aqui embaixo, eu estou calculando pela retinha, né? Aqui a igualdade de igual a zero. Então, qual que vai ser o NOx do, do ferro? Eu não sei, mas qual é o número que eu vou colocar aqui? Né? Que eu vou chamar aqui o ferro de X. Qual que vai ser o valor de X que somado a menos 6 dá zero? Ah, esse X só pode ser igual a quê? Menos 7. Então, é menos 6, né? Perdão. Isso aqui eu estou tirando 7 aqui. Menos, mais 6, perdão. Mais 6. Então, 6 com menos 6 vai dar zero. Então, o valor de X só pode ser mais 6. 6 dividido por 2, mais 3. O NOx do ferro aqui é mais 3. Aqui, o NOx do oxigênio, menos 2. Isso aqui tem que ser igual a zero. Menos 2, qual é o valor do NOx do carbono? Mais 2. Porque eu já sei que aqui só pode ser mais 2, mais 2 vai dar zero. Aqui, o NOx do ferro, distância simples, o NOx pode ser o quê? Zero, né? O NOx aqui do oxigênio, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos, tem que ser igual a zero, por nossa distância neutra. Qual é o valor aqui? Mais 4, que vai dar zero. Então, o NOx do carbono aqui é mais. Então, agora eu só vou olhar para esses valores do NOx, ó, e vou verificar quem variou. Então, agora a minha observação, olha aqui, o ferro, aqui é mais 3, e aqui, zero. Opa. Então, eu já falo, esse ferro sofreu variação, eu marco ele. Estou dizendo que ele variou. Quem mais variou? Vamos ver aqui, o oxigênio, menos 2. Eu olho ele no lado esquerdo e olho ele no lado direito. Então, aqui, eu olhei o ferro do lado esquerdo. Então, vou olhar lá no lado direito. Ele variou de mais 3 a 0. Agora, eu estou olhando esse oxigênio do lado esquerdo. Vou olhar do lado direito. É menos 2. Não mudou. Esse aqui também é menos 2. Ele não mudou. Então, o oxigênio não variou o NOx. Agora, quando eu olho o carbono, ó, carbono, ele é mais 2. Aqui, mais 4. Ele variou. Então, o NOx, ele é um marco certinho, dizendo que o carbono teve variação do NOx. O que é calcular a variação do NOx? Eu digo assim, delta NOx, ou seja, variação do NOx. Então, eu vou verificar. Ele saiu de mais 3 e foi para 0. Então, na escalinha que eu faço, então é só você fazer uma escalinha. Uma escalinha, ó, 0, mais 1, né? Mais 1, mais 2, mais 3, ó. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, né, ó. Tava aqui no mais 3, ó. No mais 3 foi para onde? 0. O que aconteceu? Ele diminuiu o NOx. Mas quanto que ele diminuiu? Eu vou contar quantos elétrons ele diminuiu, porque quando ele reduz, ele ganha elétron. Quando ele se ele perde, tá? Aqui eu venho 1, 2, 3. Então, 3 elétrons da variação. Então, a variação do NOx aqui para ferro, né, ó, de 0, coloca em 5. Variação do NOx foi 3 elétrons. Elétrons para o quê? Para um átomo de ferro. Só que eu tenho 2 aqui. Então, eu multiplico vezes 2 ferro. Vezes 2 ferro é de quanto? 6 elétrons. Então, esse aqui foi o total de elétrons que foi variado aí, foi ganho, né, na equação. Agora, eu calculo o NOx para o carbono. A variação do NOx para o carbono. Então, do carbono, ele era o quê? Ele era mais 2 para mais 4. Então, ele saiu daqui, ó, 4 aqui, ó. Ele é mais 2 e foi para mais 4, ó. Ele aumentou o NOx. Aumentou. Mas o quanto que ele aumentou aí, o NOx? Ele foi aqui, ó, 2, 4, né? Então, foi 2 elétrons. 2 elétrons. Então, ele variou aqui 2 elétrons. Mas quantos átomos eu tenho aqui de carbono? Só tem um. Então, vezes um carbono, igual a quanto? 2 elétrons. Então, ele variou 2. Esses valores aqui, ó, né, 2, já serão para nós um coeficiente. Como assim? Preciso definir quem desses átomos oxidou, quem reduziu. Então, eu já sei, ó,
que o ferro, ele saiu de mais 3 para 0. Então, o ferro, sei que aqui, ó, o ferro, aqui ele sofreu o quê? Redução. Então, o carbono só pode ter o quê? Oxidar. Eu já identifiquei quem reduziu e quem oxidou. Tá? Quem oxida doa elétrons. Reduz, recebe elétrons. Então, o carbono, ele oxidou, ele doou elétrons para o ferro, e ao receber, reduziu. Então, olha só, então, esses dois aqui, que veio do carbono, ele vai se tornar coeficiente, então vamos marcar aqui, ó, vamos marcar em amarelo. Esse 2 vai se tornar coeficiente da redução. Redução. Quem sofreu redução? O ferro, então esse 2 eu coloco aqui na frente, ó. 2. Já achei o primeiro coeficiente. E esse 6 aqui vai se tornar coeficiente de oxidação. Então, tá vendo? Eu troco de lugar. Então, ele vai onde? Para cá, ó. Esse 6, ele vem para cá. Certo? Ele vem para cá. Só com mais informação. Eu poderia simplificar 6 e 2, né? 6, se eu quisesse usar matemática, 6, 2, posso simplificar, que são os coeficientes que eu vou usar. Mas daí o quê? Daria 3, né? 1. Simplificaria por 2. Eu poderia representar aqui 3 ser aqui, ó, 6, eu posso dizer aqui que é 3. Posso dizer que aqui é 3 elétrons. E aqui, elétrons, se eu simplificar. Que aí fica mais fácil. Eu posso. Se não quiser, você não simplifica. Mas é mais fácil porque você usa números menores. Mas se não quiser, tudo bem. Então, olha, se eu achei aqui os dois coeficientes, ó, agora eu consigo achar aqui na frente. Só colocando o coeficiente aqui, né? Na frente e na frente aqui, ó, né? Falta desses dois. Então, aqui é só fazer, opa, ferro desse lado, 2 vezes 2, 4. Então, qual é o coeficiente aqui na frente, ó? Aqui vai ser 4. Vai ficar 4 do outro lado. Aqui, agora vamos para o carbono, né? Tem carbono aqui. Aqui tem 6. Então, qual é o coeficiente aqui? Só pode ter 6 aqui na frente. 6 vezes um carbono, 6. Agora, vamos ver se oxigenidade. 2 vezes 3, 12. 6 vezes 1, 6. 2 vezes 3, 6. Dá 12. Então, o coeficiente da equação vai ficar aqui, ó. 2 vezes 3 mais 6, ó. Mano, 4FE mais 6CO2. Então, os coeficientes são 2, 6, 4 e 6. Poderia ser também o quê? 1, 3, 2, né? E 2. 3, né? Perdão, 3. Porque se eu quisesse simplificar, é a mesma coisa, tá? Mas se não quiser, mas já é a matemática aí a nosso. Então, o balanceamento por redução, ele é um pouquinho mais trabalhoso, tá? Mas permite que você possa encontrar aí coeficientes. Então, tem que exercitar. Tá aqui, ó, um exemplo bem. Então, por isso que muitas vezes usar a tentativa não é o caminho. Olha o quanto de coeficiente que eu tenho que encontrar. E aí, às vezes, o aluno fica se debatendo tentativa, método tentativa. E, na verdade, aqui é um balanceamento por oxirredução. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar os NOx, ó. Já identifiquei todos eles. Fiz a identificação de todos eles, aí eu vejo a variação. Quem variou foi o carbono e o manganês. Eu encontro quem são os elementos que variou. E aí eu encontro a variação deles. A variação do carbono, ele perde um elétron, tá? E aí o manganês ganha 5. E aí eu falo aqui o cálculo, né? Ó, ganha 5. Então, que são 2 carbonos, né? E ele variou 2, ele varia 1, né? Então vai ser 2 vezes 1, vai ficar 2 elétrons, né? Então aqui a gente faz o cálculo, na verdade vai ser 2. Então esse aqui vai ser
coeficiente, né? Coeficiente, pronto, sei que é coeficiente do outro, né? Esse aqui, se ele tá, se ele for oxidante, o outro vai ser o redutor, então eu troco, né? Então, aqui, vou ter elétrons, né? Então, só tem um manganês, então 5 vezes 1 vai ser o próprio 5. Esse 5 é o outro coeficiente. Aí eu coloco na frente, ó. Então, o coeficiente aqui do manganês, eu coloquei na frente do carbono. Esse aqui eu encontrei no carbono, eu coloco na frente do manganês. Então, esses dois sim, eu já encontrei e facilita encontrar os demais. Isso aqui, meio caminho, basta multiplicar aqui agora. Se eu quero começar aqui, vamos falar carbono, que tem 2 vezes 5, 10. Aqui também tem que ter 10 carbonos. Então, eu vou que eu vou colocar ali 10. Lá, então, eu vou entrando, tomando cada um deles. Então, o redução serve para isso, para você encontrar esses coeficientes, ok? Bom, feito isso, pelas as equações químicas, que eu preciso balancear elas, seja por tentativa ou por redução, a gente precisa entender que mol vai ser uma unidade de medida na química, unidade de medida da matéria, que vai estar relacionada com a quantidade de reagentes ou produtos estabelecido com coeficientes estequiométricos. Então, quando eu coloco na frente os coeficientes, a gente já vai dizer que aquilo ali é a quantidade de mol. Quantos mols de reagentes eu tenho ali na equação? Quantos mols de produtos eu vou ter formado? Então, o que é um mol? É uma unidade de medida da matéria. No sistema internacional, a gente sempre vai estar utilizando mol. Mol. E aí, para a gente saber relacionar mol, foi simplesmente baseado para facilitar que a gente não consegue pesar um átomo, né? A gente pesa, na verdade, a gente relaciona com a sua unidade de massa atômica, porque a gente consegue fazer que, através dessa unidade de massa atômica, a gente associa o seu peso molecular, a sua massa molar. E aí, quem fez isso para nós foi a Avocado. A mesma coisa dizer assim, em vez de eu pesar átomo, eu consigo pesar, eu pego pacotes. Então, eu vou pegar vários pacotes que vai me determinar um mol. É como se a gente fala lá, eu vou comprar uma dúzia de banana, você já entende que você vai comprar 12 bananas. Então, esse pacote, que a gente chama de mol, ele vem do número de Avogadro, que foi quem criou para nós, que mol vai ser relacionado a esse número de Avogadro, que vai ter 6,2 a 10 átomos. Então, eu vou pesar, na verdade, eu vou pegar um pacote de 6,02 vezes 10 a 23 átomos e vou relacionar um mol. Então, se eu pegar qualquer da tabela periódica, eu estou pegando 6,02 vezes 10 a 23 átomos de qualquer elemento. Então, se eu pegar aqui 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono, estou pegando um mol de carbono, que vai pesar quanto? 12 gramas. Onde que 12 gramas? A unidade da tabela periódica. De água, que é a massa que a gente já viu. Então, se eu pegar 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, estou pegando um mol de hidrogênio, que pesa quanto? 1 grama de hidrogênio. Relacionar isso vai ser importante, porque quando a gente for qualquer reação química, eu já vou saber calcular. Então, se eu tiver um mol de moléculas, ela vai ter 6,02 vezes 10 a 23, ou seja, esse pacote 6,02 vezes 10 a 23, que é um número de Avogadro, para qualquer coisa que se pesar com isso que eu estou relacionando com os átomos, eu não consigo para ele na balança, porque o átomo é tão pequeno, eu vou botar ele na balança. Então, um mol foi criado para isso, para facilitar para nós. Então, um mol de tem a mesma quantidade, 6,02. Um mol de I tem a mesma quantidade. Um mol de elétrons vai ter a mesma quantidade. Um mol de qualquer coisa vai ter 6,0 vezes 10 a 23, qualquer coisa, tá? Então, de forma simples, a massa molar é a massa que eu utilizo de elemento químico, ou todo elemento químico presente na forma molecular de substância, eu tomo. Caiu aí, ou já isso? Já isso. Pode falar. Qualquer coisa.
Cortando? Eu acho que deve ser a internet, né? O áudio tá cortando. Eu acho que deve ser a internet. Tá me escutando ou não? Engraçado. Hum. Eu vou continuar mais um pouquinho, qualquer coisa, assim, ficar cortando, vocês me falam aí, que aí eu paro e a gente continua na lista. Olha só. Então, a massa molar, pessoal, é justamente o peso que eu vou ter da substância. Como assim? Eu preciso saber quem são os átomos presentes na substância. Então, a massa é não de 4 unidades de massa atômica, mas eu digo que tem 4 gramas. A gente está na tabela periódica para número de massa, tá? Agora melhorou, tá bom. Qualquer coisa me fala aí que ó. E aí, a gente vai, então, calcular a massa molecular de acordo com o elemento químico. Então, eu vou falar que eu estou pegando aqui 3,02 vezes 3 gramas de carbono, eu peguei 12 gramas de carbono. Então, eu tirei 12, a tabela periódica, massa, o valor de A, não tem mol. Só, se eu tiver 1 mol, 0,5, o que eu estou reduzindo é a metade da massa, vai ser metade de átomos. Se eu reduzir mais ainda, a metade, ou seja, é proporcional, posso aumentar, posso diminuir de acordo com a quantidade de mol. Mas eu sabe que 1 mol de qualquer coisa, 6,2 de carbono. Tá? Então, aqui, quando eu pego um mol de água, eu tenho aqui H2O, é uma molécula de água. 1 mol de água vai ter 8 gramas. Mas como que eu cheguei a esses 8 gramas? Eu cheguei porque hidrogênio pesa 1 grama, oxigênio pesa 16 gramas. Acho que eu tirei isso, tabela periódica, né? O valor de é a massa, né? É a massa. Então, somos, tem 2 hidrogênios, 2 gramas, mais 18, tá? 18 gramas. Então, se eu pego meio mol, eu estou pegando a metade, 9. 0,5, que é a metade de meio, vai ser a metade de 9. Então, é proporcional. Opa, e se eu aumentar, em vez de pegar 1 mol, eu pego 2, eu dobrei. Então, eu dobro o valor da massa. Então, eu estou pegando 3 gramas de água. Se eu triplicar 3 mols, também 3 vezes 18, 54. Então, a gente começa a perceber que a relação mol vai ser para facilitar que, em algum momento, a gente vai ter que pesar a massa, ou eu vou estar relacionando ao mol, que é o número de Avogadro. Então, se eu pegar 1 mol de água, eu já sei que eu estou pegando 18 gramas. Então, qualquer quantidade em mol, eu consigo converter para massa. Como que eu converto? Usando a massa molar. Então, isso aqui é a massa, e massa molar. Eu vou estar usando. Como que eu calculo a massa molar da água que eu acabei de falar? Massa molar da água, o quê? 18 gramas. Então, eu vou dizer a massa molar de H2O é 18 gramas por mol. O que quer dizer? Que 1 mol de água pesa 18 gramas. Então, essa relação eu consigo calcular usando a tabela periódica. Tá? Então, aqui eu vou mostrar claramente. Ó. Aqui é a molécula. Essa molécula é composta por 4 hidrogênio e 7 oxigênio. Vou lá na tabela periódica e vejo qual é a massa do fósforo, 31. A massa do hidrogênio, 1. A massa do oxigênio, 16. Se eu tenho 4 hidrogênio, 4 vezes 1. Mais. Eu tenho 2 fósforos vezes 31. Eu tenho 7 oxigênio vezes 16. Tomo tudo em massa dessa substância é isso aqui. Ou seja, a massa molar é igual a 178 gramas por mol. Quer dizer que se pegar 1 mol dessa substância, pesa quanto? 178. Então, é assim que a gente calcula. Aqui é só para mostrar, ó, como que eu calculo essa substância. Ó. Eu tenho 2 ferros. Só que aqui eu tenho 3 vezes isso aqui, ó. Esse 3 está multiplicando tudo, está dentro do parênteses. Então, quanto enxofre eu tenho dentro? Tem 1, mas ele está multiplicando por 3. Então, eu tenho 3 enxofre.
Quanto oxigênio eu tenho? Tenho 4 aqui dentro, mas está multiplicando por 3, então eu tenho 2. Então, se você para calcular, você faria 2 ferro, né, mais 6, 3 enxofre, né, mais 12 oxigênio. Então, qual é a massa disso aqui? Multiplica, que é 56, tá? 2 vezes 56 é a massa do ferro. Qual é a massa do enxofre? O enxofre é 32, então é 3 vezes 32. A massa do oxigênio? A massa do oxigênio é 16, então é 12 vezes 16. Aí eu multiplico e somo tudo, vai ser a massa molar, né? Eu acho a massa molar da substância, tá? Então, muito simples. Então, aqui, só para vocês exercitarem, tá? Eu vou fazer aqui um exemplo. Então, eu pego aqui o carbono, vou fazer esse primeiro aqui, ó. Ele quer saber massa molecular. O que é a massa molecular? Massa molar, ou seja, gramas por mol. Então, eu tenho que saber isso aqui, 2 carbono, mais o quê? 6 hidrogênio. Então, 2 vezes 12, por a massa do carbono, eu vou lá na tabela periódica. A tabela periódica. O carbono, o valor de A é igual a 12 gramas. Então, eu multiplico pela quantidade de carbono. Eu tenho 2, eu tenho 6, né? Então, mais 6 vezes 1, né? Que é 1 grama. Se colocar aqui na frente para saber, grama. É igual a vai dar 24 gramas mais 6 gramas. Total vai dar 30 gramas. Então, 1 mol de C2H6 equivale a 30 gramas. Então, uma molar de C2H6 é igual a 30 gramas por mol. Aqui, mesma coisa, estou escrevendo a relação, é a mesma coisa disso, tá? Sempre aqui, ó, no vídeo, depois vocês assistem novamente, tenta calcular para isso, para exercitar, calcular a massa molar, tá? Então, é isso que tem que fazer. Pega a sua tabelinha periódica e fazer. Tá? Aí, eu já sei a relação de mol, eu já consigo, a partir disso, começar a calcular algumas expressões que vão sendo me solicitadas, né? Que eu vou fazer esse exemplo e a gente já termina, porque a gente continua na próxima aula, para não ficar cansativo, né? Muita informação. Então, eu já consigo fazer a relação de mol com massa. Então, esse exemplo mostra para nós aqui, ó. Pergunta, quantos mols de ferro existem 25 gramas deste metal? Bom, como eu calculo isso? Eu tenho que saber a massa atômica do ferro. A massa do ferro é 56. Se um mol de ferro, porque eu fui na tabela periódica, então quer dizer que um mol de ferro é 56 gramas. Mas se eu pego 25 gramas desse metal, faço uma regrinha de 3, quantos mols eu tenho quando mols estou, né? Então, beleza, vamos encerrar aqui. Quantos mols eu tenho de ferro 3? Eu faço a regra de 3, ó. Então, eu multiplico aqui, ó, né? Regra de 3. Multiplico 25 vezes 1 e x vezes 55. Então, vai dar 56x igual a 25 vezes 1. Então, x é igual a 25 dividido por 56, né? Então, eu consigo calcular aí. E aí, 25 dividido por 56 vai dar igual, x igual a 0,45 mol. Então, o que eu descubro com isso? Que 25 gramas de ferro, né, que é um metal, tem a mesma cor, na verdade, 0,45 mol. Tá? Então, aí a gente começa a relacionar. Então, uma hora eu estou representando em mol, que é a unidade da matéria, e em outro momento eu estou representando em gramas, tá? Então, essa relação, quando eu quero saber converter massa, né, M representa massa, converter para mol, basta eu pegar massa e dividir pela massa molar, ó, que esse aqui é uma coisa que massa molar, tá? Então,
eu quero achar o valor de N aqui, que é N, é um número mol. Eu pego a massa da substância que eu quero e divido pela sua massa molar. Vou parar por aqui, para não ficar muito extensivo, tá? Aí, na sexta-feira, eu vou continuar, porque eu vou fazer alguns exemplos de cálculo, né, de números de mols, e vai começar com estequiometria, que é usar as equações, a gente já aprendeu aí a parte de balanceamento, de quais são os coeficientes, aí na próxima nessa sexta-feira agora, eu volto com alguns exemplos aqui para a gente poder entender como que a gente calcula, tá? Saber como que eu uso o mol e como que eu calculo aí um rendimento, como que eu calculo um reagente limitante e excesso. Então, a próxima aula é muito importante, tá, pessoal? Porque a gente vai entender, através de exemplos, esses cálculos, que é a estequiometria mesmo da reação. Até agora, a gente só mostrou a reação química, o coeficiente, balanceamento, isso são conceitos básicos que você precisa saber, porque em algum momento você vai utilizar em um exercício de outra coisa, mas você tem que saber balancear, saber identificar quem é o reagente, a quantidade da matéria, quanto nós tem na equação. E aí, nessa sexta-feira, eu continuo, tá? Então, eu vou encerrar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí, que aí eu já sano, e aí a gente volta. Pouca coisa para a próxima sexta-feira, mas, sim, é mais detalhado, né, que são cálculos mesmo, de estequiometria que eu vou mostrar. Tá? Até aqui, ó, alguns exemplos, quero fazer alguns com vocês, para a gente trabalhar na próxima sexta-feira. Alguém quer fazer um questionamento? Hoje a internet acho que ajudou muito, né? Foi toda a aula, ou é o finalzinho que começou a cortar mesmo? O final, né? Então tá, pessoal. Não tem nenhum questionamento, eu vou finalizar por aqui. Né? Pois é, então, eu não sei, eu tô estranho, talvez, não sei se foi a minha, que hoje deu uma caída, a minha caiu aqui, vocês viram que eu tive que voltar para a apresentação. Mas acontece, né? Testar a gente, tá? Então, até feira no mesmo horário, e a gente continua esse conteúdo, e a parte mais importante vai estar na sexta-feira. Agradeço, tá? Então, tenha um bela noite, um bom dia para amanhã, e a gente vê na sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau para você.